noite, a TV PT está no ar. Hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias, vamos dizer, do ponto de vista jurídico. Vamos aqui explicar um pouco do que está acontecendo e de tudo de errado que está acontecendo. Quem participa dessa conversa comigo é a Margarete Pedroso, que é procuradora do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e também o Marco Aurélio de Carvalho, que é especialista em Direito Público, sócio fundador do Grupo Prerrogativas e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJB. Bom, o Brasil vive uma crise, várias crises, né? Econômica, crise sanitária, tem essa epidemia, e o governo, pressionado como está, porque ele adotou uma retórica de que seria uma gripezinha, e por fim nós temos aí 25.945 pessoas mortas por essa gripezinha. Então temos um governo muito pressionado e, diante dessa pressão, ele ameaça explodir, né, sempre. E o que é isso? Do que a gente está falando? Recentemente, vamos trazer bem para agora, a gente teve aí a deflagração de uma operação no âmbito do inquérito das fake news, que está sendo coordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria primeiro falar de hoje, algumas questões, começar por isso. Hoje o Jair Bolsonaro parou ali no cercadinho onde fica a claque dele e onde ele às vezes fala com a imprensa e maltrata a imprensa e disse: acabou aqui essa porra. Desculpa do palavrão, mas estou aqui repetindo as palavras dele. E ele estava justamente se referindo ao inquérito, à operação, ao que aconteceu. Ele disse que foi um ataque às pessoas que o apoiam, à mídia que o elegeu e que o apoia, a mídia que ele tem. Os filhos dele falaram coisas ainda pior, né? O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que não é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer, uma ruptura institucional. Tudo bem que ele não é do governo, né? Mas está ali, sempre frequentando. E aí, o que eu gostaria de começar perguntando para vocês é o seguinte: até onde isso vai? O que ele pode fazer? Quando ele fala assim, acabou aqui, para a gente fica assim uma sensação de, bom, e agora? Ele vai invadir o STF? Porque, de fato, não me parece que ele tenha algum poder sobre isso. O que vocês têm a dizer, começando pela Margarete? Boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, Marco, um grande prazer estar aqui de novo. Quero dar boa noite para todos que estão nos assistindo, e realmente eu acho que essa é a grande pergunta que nós estamos nos fazendo todos os dias, né, Pedro? Até onde aonde isso vai parar? Porque nós temos assistido uma sucessão de ilegalidades desde o início deste governo. Agora a gente já tem certeza desde todo o processo eleitoral, desde quando o processo eleitoral se iniciou, né? Porque é muito importante a gente lembrar que o Bolsonaro chegou no poder já praticando ilegalidades, né? E esse inquérito da fake news já, na verdade, comprovou isso, né? Que a gente já estava cansado de saber, mas até onde, né? E eu acho que essas ilegalidades que vêm num crescente desde o início do governo se agravaram com a pandemia, né? A pandemia foi tratada desde o princípio com desdém, com irresponsabilidade. Se sucedeu o fato da saída do ministro Sérgio Moro do governo, também com denúncias muito graves, muito sérias de ilegalidades, principalmente no tocante ao como estava se dando a ingerência dentro da Polícia Federal.
se seguiram outras graves violações e atentados ao Estado Democrático de Direito, com declarações cotidianas, né, e semanais, principalmente aos domingos, do presidente da República, instigando as pessoas a irem contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Legislativo, depois contra os governadores, posteriormente, com a divulgação da reunião ministerial, em que o presidente da República vem mais uma vez e instiga os seus ministros a irem contra os governadores, tem aquela fala absurda da ministra Damares, em que conclama as pessoas a matarem os governadores e os prefeitos, né, uma ameaça ali que não é nem velada, foi explícita. Teve a fala também, né, do ministro da Educação, que isso daí eu acho que merece até um comentário à parte, né, tanto que é objeto de inquérito policial. E essas falas constantes do presidente da República nessa Clark aí das manhãs dele, em que ele ofende a imprensa, ofende os governadores e o tempo todo ofende a democracia. O tempo todo ele pratica crime de responsabilidade, né? Vamos dar nomes àquilo que tem nome, né? Quando a gente fala que ele pratica crime de responsabilidade, significa que ele preenche ali a tipificação da lei do crime de responsabilidade. E aí a gente tem um passeio por todos os artigos dessa lei. Particularmente com a declaração de hoje, ele renova, né, o artigo lá que diz que ele atenta contra o Poder Judiciário. Hoje, ele além de falar que vamos acabar com essa porra toda, né, que na verdade é acabar com o Poder Judiciário, acabar com o Supremo, né, como ele vai fazer isso, a gente ainda não sabe, a gente só imagina as piores coisas, né, que só poderia ser feito isso por meio de um golpe, né, de um golpe à democracia, de um golpe ao Estado, que, por sinal, é também crime de responsabilidade, mas, além disso, ele fala uma outra coisa: ordem judicial absurda nós não temos que cumprir. Isso é crime de responsabilidade. Descumprir ordem judicial é crime de responsabilidade. Está lá no artigo 43, se eu não me engano, da lei de crime de responsabilidade. Ele está instigando as pessoas a não cumprirem, ele mesmo dizendo que não vai cumprir, que os ministros não devem cumprir a ordem judicial, e a mensagem, mais uma vez, que ele passa para a população é o quê? Não cumpram a ordem judicial. Aí eu pergunto, se qualquer um de nós não cumprirmos a ordem judicial, o que acontece? Né? A ordem judicial foi feita para se cumprir. Evidentemente, existem meios legais cabíveis para se combater ordens que sejam ilegais ou das quais nós nos discordamos, mas dentro de um processo legal, né? Dentro dos meios legais e processuais cabíveis. Então, onde isso vai dar? Enquanto nós permitirmos, e principalmente o Supremo, e aí o recado, acho que é bem claro para o Supremo, permitir que o presidente diariamente, cotidianamente, pratique crimes de responsabilidade e pratique crimes comuns também, porque ameaça, por exemplo, a governadores, a prefeitos, são crimes comuns, né? Enquanto se permitir isso, nós vamos continuar vendo esse crescente de arbitrariedade e violência contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. Passo a palavra para o Marco Aurélio. Eu só queria fazer acrescentar uma coisa. A Margarete falou da questão da afirmação de que ordens absurdas não se cumprem. Eu tinha visto esse trecho só, daí eu fui assistir um pouco mais completa e me pareceu, eu fiquei na dúvida se ele falava sobre simplesmente não cumprir a ordem judicial ou se ele falava para que a Polícia Federal não cumprisse as ordens que lhe fossem dadas. Então, que
ele não permitiria que a Polícia Federal cumprisse as ordens, o que seria, de fato, uma interferência. Sem dúvida, Pedro. Na verdade, não há dúvida que o Bolsonaro tem procurado, através, inclusive, da nomeação de determinados personagens, interferir na Polícia Federal e, portanto, nos rumos de tais ou quais investigações. Em especial nas investigações que têm como alvo não só os filhos, enfim, né, 01, 02, 03 e 04, mas também personagens da milícia com a qual ele vem há bastante tempo caminhando, né, na vida pública pífia, né, que ele desenvolveu no parlamento e agora na presidência da República. Mas respondendo à tua primeira provocação, onde isso vai parar? Isso pode e deve parar em impeachment. É exatamente por isso que o PT, o PSOL, o PCdoB, e entre outros partidos, PSTU, enfim, vocês inclusive fizeram uma live ao vivo, né, no dia do protocolo, eu tive a honra e a alegria de participar, né, dessa atividade, e mais de 400 entidades da sociedade civil apresentaram um pedido de impedimento, né. Vamos relembrar quem está nos ouvindo. Primeiro, boa noite, né? Uma alegria realmente estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite, Margarete. Me perdoe que eu já entrei na discussão compenetrado e acabei não fazendo essa saudação inicial. Mas é importante a gente registrar que o impeachment é um processo jurídico-político. Tá? Ele é jurídico na medida em que precisam necessariamente estar presentes condições materiais para processabilidade. E essas condições têm relação direta com condutas ativas ou eventualmente passivas do presidente da República, que são e devem ser tipificadas como crimes de responsabilidade. Uma vez tipificadas essas condutas como crimes de responsabilidade, aí sim você dá início ao processo de impedimento e é feito um juízo de valor que tem natureza política, porque afinal de contas o julgamento se dá numa casa que é essencialmente política. Os juízes são parlamentares, deputados e senadores, enfim. Então, esse é o primeiro registro para a gente fazer. As condições materiais, propriamente ditas, as condições jurídicas, elas existem, a Margarete citou algumas, existem aos montes. A gente poderia, enfim, escolher quaisquer que fossem essas, enfim, condutas para poder justificar já o afastamento do presidente da República. Existem aos montes. Inclusive, nós tivemos a notícia de que movimentos sociais, vários movimentos sociais, vão apresentar um novo pedido de impeachment, salvo melhor juízo, acho que no próximo mês. E seguramente a TV PT, por tradição, vai estar acompanhando, né, fazendo o bom jornalismo que tem feito. Bom, esse é o primeiro registro, tá? Então, já existem motivos bastante solidificados para que o presidente seja afastado. Esse é um dos caminhos, né? Nós, do campo, digamos, democrático, por termos sofrido um golpe parlamentar em 2018, em hipótese nenhuma, manejaríamos um pedido de afastamento de quem quer que fosse o presidente, né? Um beócio como esse, ou eventualmente alguém com quem a gente tivesse apenas divergências ideológicas, se não houvesse motivos realmente muito bem fundamentados. Tá? Então, isso é importante registrar. Muita gente tem perguntado, poxa, mas o PT foi vítima de um golpe parlamentar, por que agora ele está apresentando impeachment? Porque agora sim, nós temos condições materiais bastante sólidas para apresentar um impeachment. Nós sabemos o que aconteceu com a presidenta Dilma, que foi criminosamente afastada. Criaram de forma artificial circunstâncias que poderiam, de certa forma, levar ao tal crime de responsabilidade para justificar o afastamento da presidenta num regime presidencialista. Aplicaram nela o chamado voto de censura. Ela perdeu maioria parlamentar e quiseram aplicar uma regra do parlamentarismo no presidencialismo. Mas, sendo bastante objetivo, vamos lá. O presidente da República, no cercadinho e fora dele, tem atentado contra as instituições. E há uma disposição clara em relação a isso, o artigo 85 da Constituição Federal e a norma infraconstitucional que regulamenta essa matéria, uma tipificação inequívoca de crime de responsabilidade. Ele atenta contra a harmonia dos poderes, ele atenta contra os governadores do Estado, ele atenta contra prefeitos, enfim, de municípios. Então, nós temos um número enorme de condutas contra a saúde pública, contra direitos sociais consagrados na nossa Carta Constitucional, e aí tem mais uma nova tipificação que, inclusive, fundamenta a nossa peça no item 2, né, que nós apresentamos, enfim, à Câmara dos Deputados nessa semana passada. Tá? Então, tem muitos elementos para que ele seja, de fato, afastado. Agora, o que me preocupa, com absoluta franqueza, é essa ousadia dele, viu, Pedro? Com toda a franqueza, ele, no cercadinho, né, fazer uma ameaça dessa natureza. Os palavrões cá entre nós são até, enfim, um mero detalhe, né? Ele realmente acha que está numa conversa de botequim. É realmente impressionante o baixo nível desse governo, sobretudo no momento em que o mundo chora a morte de mais de 360 mil cidadãos. No Brasil, nós chegamos, como você falou, perto dos 26 mil
brasileiros vitimados pela Covid. Quero aproveitar para me solidarizar com cada uma dessas famílias que teve a tristeza de perder um ente querido, um amigo, enfim, um conhecido, seja quem for, né? É realmente um sofrimento muito grande. Num momento em que o Brasil já tem mais de 400 mil infectados, em que a nossa curva ainda é ascendente. Nós estamos chegando a níveis bastante alarmantes que fazem do Brasil o epicentro, enfim, dessa crise da pandemia no mundo. Então, para concluir, né, já ficando dentro do meu tempo de forma bastante diligente, eu só queria dizer uma coisa com absoluta franqueza. Eu não sei até que ponto isso é, digamos, entre aspas, falta de malícia do presidente, mais uma bobagem qualquer, né? Ao que parece, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, ele cria uma crise para fugir de outra, né? Talvez ele queira que a reunião da semana passada seja esquecida pela revelação do baixo nível, da falta de compromisso público com temas que são realmente relevantes. Enfim, vamos continuar a debater com a sua mediação. Tá certo. Muito obrigado. E ficou aqui para mim uma dúvida, a Margarete pode responder, o Marco Aurélio também pode responder depois da próxima vez que eu for falar. É exatamente uma dúvida. A gente sabe que quem tem que, para que um pedido de impeachment possa prosseguir, ele precisa que o nobre deputado Rodrigo Maia aceite, é uma decisão monocrática dele, né? Quer dizer, e aí o que eu gostaria de saber de vocês é se é o quê? Pressão da sociedade que vai fazer com que isso saia? Enfim, né? Mas também, além disso, nessa segunda rodada, eu queria que vocês falassem sobre o próprio inquérito das fake news, porque teve me parece que existe uma discussão sobre se ele é legal ou ilegal, que é o STF quem conduz, quem, né, produz as provas, quem julga, e que isso estaria sendo considerado um pouco estranho. Começando pela Margarete, por favor. Bom, Pedro, inicialmente, com relação ao impeachment, o Marco Aurélio disse bem, o processo de impeachment ele é jurídico e político, né? Então, como eu disse no início da minha primeira fala, as condições jurídicas são plenas, né? Porque há aí o preenchimento de vários fatos que são típicos e que estão previstos como crime de responsabilidade. Então, as condições jurídicas já estão postas à mesa, digamos assim. Evidentemente, falta a segunda parte do processo de impeachment, que são o aspecto político. E daí que a gente precisa realmente que o presidente da Câmara, né, queira instaurar esse processo. Como todo processo político, obviamente, as condições políticas, elas têm que estarem postas, né, e a pressão popular, sem dúvida alguma, é um fator muito importante nisso, só que também nós temos que considerar que as mobilizações estão bem limitadas, né, diante até do próprio quadro da pandemia. A gente não pode ir para a rua, né, a gente não pode levantar bandeira, ir para a rua e pressionar. Obviamente, as organizações da sociedade civil têm que fazer pressão de uma outra forma, a gente vai ter que reinventar a forma de pressionar politicamente, mas não é só isso, eu acho que nós temos outras condições políticas que nós temos que aprender também a explorar um pouco mais. Por exemplo, a economia. A economia, ela está ruim não é por causa da pandemia só. Nós não temos um projeto econômico adequado, né? Nós temos um projeto de desmonte social, de desmonte de direitos sociais, mas nenhum projeto econômico, e hoje até alguns economistas, inclusive do campo mais à direita, do campo mais conservador, têm explorado isso bastante, né? O Guedes não agradou grande parte da economia, agradou o mercado de especulação, né, o mercado das grandes instituições financeiras só, mas ele não tem um projeto econômico, né? Quem assistiu lá a famosa reunião do Ministério viu que o projeto econômico dele é pífio, né? Ele apenas reproduz discursos até nazistas ali, né? Mas ele não tem projeto econômico. Outra coisa é a própria questão da saúde pública, né? O Bolsonaro, ele se mostrou totalmente incompetente para lidar com a pandemia. As mortes, infelizmente, nós estamos assistindo, e a insensibilidade dele é assustadora. E eu acho que a terceira coisa é essa guerra que ele estabeleceu
com os municípios, com os estados e com os poderes instituídos, o legislativo e o judiciário. Eu acho que todo esse campo cria, sim, né, um ambiente fértil político para a instauração do processo de impeachment. Se não é isso, vai ser o quê? Né? Então, eu acho que, como sociedade civil, nós temos que explorar melhor todas essas incompetências do governo, mas eu acredito que outros ambientes também estão sendo criados com base nesse desrespeito ao princípio federativo, ao judiciário, ao legislativo e a própria questão econômica que não está andando, né? Nós vamos ter aí, começar uma abertura muito em breve da economia, e aí, o que ele vai fazer? Como ele vai fazer isso? Né? Como ele vai girar essa economia? Ele não tem competência para isso. E aí eu acho que o ambiente político, não sei se eu estou sendo otimista demais, Marco Aurélio, mas eu acredito que isso, bem explorado politicamente, aí cabe a nós, né? Cabe aos partidos políticos, cabe à sociedade civil a fazer isso. Com relação rapidamente, que eu sei que meu tempo está acabando, né? Apesar que o Marco Aurélio... A gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar para a próxima rodada a questão do inquérito, aí todo mundo pode se aprofundar mais. O que você acha? Posso dar uma encerrada e o Marco Aurélio também complementa. Tá bom, então fica à vontade. O Marco também sabe bem disso aí, ele está acompanhando isso até mais do que eu. Eu só tenho a comentar, eu não entendo que o inquérito seja ilegal, né? A gente, quando tem que criticar alguns atos do Supremo, a gente critica, mas o regimento interno, ele permite, primeiramente, né, não só o regimento interno do Supremo, como de vários tribunais, né, inclusive dos tribunais estaduais, permite que o judiciário instaure de ofício, né, como a gente chama, isto é, ele mesmo instaure sem provocação, determine a instauração de inquérito policial. Não é só o Ministério Público que tem essa atribuição, a gente pode até discutir se isso é correto, se isso não é correto, se merece crítica, mas o fato que legal né, está previsto em regimento interno. Outra coisa, quem instaurou, quem determinou essa instauração e, enfim, que determinou todas as diligências foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele pode perfeitamente, aliás, eu acho que deve, num julgamento futuro desse inquérito ou dessa ação, né, que se porventura isso virar uma ação penal, se dá por impedido, então eu não acho que vai ter nenhum conflito de atribuição, ele se declarando impedido. Enfim, eu não, e aí a gente pode continuar depois que o Marco Aurélio falar, a falar alguns aspectos até do processo penal, enfim, eu não vejo como ilegal essa instauração do inquérito. Agora, é tão engraçado, só um parênteses, depois a gente continua falando disso, como que tanta gente que está hoje arguindo, né, a ilegalidade do inquérito se calou contra tantas arbitrariedades aí do passado, né, da Lava Jato, dos inquéritos contra a presidenta Dilma, o próprio golpe, né? É engraçado que são as mesmas pessoas que hoje querem para si uma garantia que elas não defenderam. Garantia constitucional é para todo mundo. Eu sempre falo isso, né? Falava já para os meus alunos. Garantia constitucional é para todo mundo, né? Agora, é engraçado como se só se defende garantia constitucional para si, que nem é o caso, porque no caso o inquérito é legal, sob o meu ponto de vista. Mas a gente continua conversando sobre isso. Obrigado. Vai, Marco. Pedro, só então para finalizar a questão do impeachment, já entrar nessa questão que a Margarete colocou. Então, as condições jurídicas estão de fato colocadas e agora o que falta para o presidente Rodrigo Maia é dar andamento para esse pedido, aliás, não só para esse, mas para tantos outros. Veja, não é só a pressão, né, que pode eventualmente a pressão popular fazer andar. Existem outros mecanismos, né, a pressão parlamentar em especial, mas também instrumentos jurídicos para que o presidente da Câmara possa avaliar cada um desses pedidos. Uma vez presentes as condições materiais e satisfeitos os pressupostos, né, para apresentação de tais ou quais pedidos, ele tem que dar as condições, digamos, regulares e normais de processabilidade. Ele tem que fazer andar os pedidos de impeachment. Ele vai fazer apenas, então, somente um juízo de admissibilidade prévio,
que nem tem relação direta propriamente com o mérito, tá? Ele vai, na verdade, aferir se as questões formais foram ou não respeitadas e se os requisitos, enfim, estão ou não preenchidos, né? Uma vez estando preenchidos, ele tem a obrigação, como presidente da Câmara, de dar processamento para esse pedido, né? De distribuir para uma comissão especial, e aí tem todo o trâmite burocrático que a gente, infelizmente, pôde acompanhar, enfim, né, nos anos aí de 2018, né? Infelizmente, quando se construiu um golpe parlamentar com, entre aspas, legitimidade constitucional. Foi realmente uma grande farsa, né? Bom, então, as condições políticas, na minha avaliação, e eu concordo com a Margarete, também, aos poucos, estão sendo construídas, né? Não acho que o cenário é tão simples. O Bolsonaro fez um movimento, e aí nós temos que, enfim, reconhecer, né? Bem sucedido de aproximação com o Centrão, e hoje ele tem governabilidade para passar em essa agenda nefasta, essa agenda de retrocessos a direitos e garantias individuais, em especial direitos e garantias trabalhistas, e tem também maioria parlamentar para poder ficar, pelo menos mais um pouco, confortável no cargo que ele está ocupando com muito pouca dignidade, aliás, com nenhuma dignidade, né? Então, em relação ao impeachment, é isso. E em relação à questão do inquérito, Pedro, muito importante a tua ponderação, porque hoje a comunidade jurídica está dividida em relação a esse tema, né? E é uma divisão muito honesta, porque são posições acadêmicas, respeitáveis, de ambos os lados, tá? Eu me somo à posição que a Margarete, com muita felicidade, colocou. Eu entendo que esse inquérito não é ilegal, e vou explicar, inclusive, por quê. Além de haver previsão no regimento, há um amparo na legislação infraconstitucional. Nós temos um exemplo prático, que está dado pelo artigo, salvo melhor juízo, 242 do Código do Processo Penal, né? O juiz pode, de fato, fazer ad ofício o que ele está fazendo, enfim, nesse caso, né? Falando especificamente do Alexandre de Moraes. Falaram também a respeito da distribuição, se o presidente, na verdade, do Supremo, poderia distribuir para qualquer ministro. Sim, ele poderia distribuir para qualquer ministro, e foi o que ele fez. Ele distribuiu para o ministro Alexandre de Moraes. E, evidentemente, quando esse assunto chegar à corte, o ministro Alexandre de Moraes, que fez a instrução, seguramente não vai se sentir confortável para julgar a matéria. Veja a importância de implementar, inclusive, algo que o campo democrático lutou bastante para que fosse aprovado naquele último pacote, enfim, anticrime, né? Que era pacote Moro, foi desidratado, foi melhorado, e aí ele simplesmente abandonou o pacote e não quis ficar associado ao pacote. A importância de implementar o juiz de garantias, né? Essa é a verdade, que aí você separa o papel de quem instrui do papel de quem vai fazer efetivamente um julgamento. Tem que fazer um julgamento isento, tem qualquer tipo, digamos, de propensão a tal ou qual resultado, né? Agora, a Margarete falou uma coisa que realmente traz perplexidade para todos nós, né? Dia desses, um representante do Grupo Prerrogativas, num programa da CNN, colocou uma questão que é bastante importante. Onde estavam esses garantistas de ocasião? Será que estavam escondidos em alguma dessas cavernas misteriosas, né? A verdade é que o ex-juiz Sérgio Moro, que tirou das últimas eleições presidenciais o seu franco favorito, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria ganho as eleições seguramente ainda no primeiro turno, esse juiz simplesmente apitou o jogo, cabeceou, fez o gol, foi para a área, colocou a mão na bola sem ser goleiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa com absoluta franqueza. É realmente imoral. As pessoas que hoje estão se levantando contra essa suposta ilegalidade foram exatamente as pessoas que bateram palma para esse conjunto enorme e criminoso de atos que foram praticados por esse juiz que até pouco tempo atrás serviu esse governo, que ele ajudou a colocar, a instalar no Palácio do Planalto e na Alvorada, né? Infelizmente, essa ironia, essa, digamos, falta de coerência está virando quase que uma regra na nossa sociedade. Enfim, mas para ficar o meu tempo, passo a bola para você. Devolvo para a Margarete, porque ela quer, com certeza, complementar a sua questão sobre o inquérito das fake news. Na verdade, o Marco falou o que eu ia dizer, né? Que o Código de Processo Penal, no artigo 242, ele permite. Então, isso aí não é nenhuma novidade, né? E quem atua, né, na justiça criminal sabe que isso não é totalmente absurdo, pouco comum, e acontece, né? Porque o juiz, ao tomar conhecimento de uma infração penal, ele pode, aliás, eu vou mais além, eu não acho que pode, eu acho que ele deve, sim, pedir a instauração de inquérito policial como servidor público, senão ele pode prevaricar, inclusive, né? E só
né, indo um pouquinho mais além, instaurar inquérito policial, porque é muito que o Marco colocou no início, né, o Bolsonaro, ele coloca as coisas, ele trata dos assuntos com uma irresponsabilidade, mas uma irresponsabilidade intencional, né, então ele bagunça um pouco os conceitos, né, então ele prega algumas coisas, algumas mentiras que de algum jeito isso é tão repetido que se tornam verdades, né. Instaurar uma investigação, um inquérito policial, não tem nada de constrangedor, ilegal, ninguém está já presumindo culpa, muito pelo contrário, né? Inquérito policial foi feito para investigar. E quem tem medo de investigação? Porque dá uma impressão assim, por que não investigar? A gente sabe por quê, né? A gente tem a resposta, né? Mas quando ele coloca, nossa, mas que absurdo, instaurar um inquérito policial com relação às fake news, isso daí é uma ofensa, ele colocou quase como criminoso, né? O idem contra o ministro da Educação, como o ministro da Educação é chamado para depor, um ministro meu chamado para depor. Gente, primeiro, tratam-se de servidores públicos, aliás, de agentes públicos, né, não servidores públicos, de agentes públicos que ganham dinheiro do Estado para fazer uma função pública. Só por isso, esses agentes já têm que dar satisfação, né, dos seus atos, não só para a justiça, mas também para a sociedade. Então, né, aí já se presume a obrigatoriedade disso. Segundo, se trata apenas de uma investigação. Inquérito policial é para investigar. Caso não se comprove a ocorrência de um crime, esse inquérito vai ser arquivado. Simples assim. Não há constrangimento na simples instauração de inquérito. Aliás, pelo que me consta, o que o ministro Alexandre de Moraes, no caso do inquérito das fake news, determinou foi a apreensão de alguns materiais para que se comprove ou não a ocorrência de crime. Pode-se chegar à conclusão que não houve a ocorrência de crime, ainda não temos aí autoria, nós não temos pessoas indiciadas, nós temos investigação, simplesmente a tentativa de se apurar um fato, se apurar se esse fato é típico, se é criminoso ou não, se configura crime, e quem são os autores. É simplesmente isso, nós não temos ainda acusados, nós não temos nem indiciados, pelo que me consta, né? E idem com relação ao outro inquérito que propôs aí, que intimou o ministro da Educação para depor, que é com relação à reunião. Quer dizer, nós não temos ainda o indiciado, é apenas investigação. Qual o medo da investigação que o presidente tem, né? Aonde que se vai chegar nisso? É nos filhos? É nele mesmo? Ou inclusive, né, que já parece que há aí uma cogitação bem procedente de se anular a própria eleição, porque o inquérito das fake news pediu para que essa investigação se desse a partir de setembro de 2018. Nós temos aí um processo correndo no TSE que justamente apura as fake news na manipulação das eleições presidenciais. Então, algum medo aí bem sério está movendo o presidente da República, obviamente, isso está claro, tá? E que deturpa a verdade o tempo todo, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos ver o que Marco com você agora. Marco, eu posso só avançar um pouco aqui no assunto? Eu queria perguntar para você sobre hoje, o que o Edson Fachin se mostrou contrário à ideia de suspender o WhatsApp, porque o aplicativo não estaria se recusando a quebrar sigilo de mensagens, justamente para a investigação do inquérito das fake news. Não sei se vai poder responder sobre isso também, mas enfim, só queria comentar que, a partir do que a Margareth falou, do Bolsonaro não querer ser investigado, minimamente, talvez, ele tenha lá dentro dele, ele sabe que o que fizeram com o Partido dos Trabalhadores, o que fizeram com esse presidente Lula, tem medo que possam fazer com ele a mesma coisa. Obviamente, ele provavelmente tem culpa no cartório, o presidente Lula é inocente, mas, enfim, por favor. Pedro, ótima provocação, vou tentar ser rápido, porque o tema realmente é muito polêmico.
Primeiro, acho que foram 2 os crimes cometidos por esse grupo que se associou para tomar de assalto a presidência da República. O primeiro foi a retirada, como eu disse agora, logo no início da minha fala, criminosa e injustificada do presidente Lula, que era o então franco favorito das últimas eleições presidenciais, por um juiz que, inclusive, virou ministro da Justiça, talvez como uma espécie de contrapartida ao trabalho que ele prestou para esse grupo que ele favoreceu. Isso, para mim, é indiscutível. Esse foi o primeiro crime. E o segundo crime, quando nós tivemos a alegria de receber um professor na chapa presidencial, com a honrosa e desafiadora, desafiadora candidatura, né, de substituir o ex-presidente Lula, o Fernando Haddad, foi vítima, na verdade, de fake news, e isso acabou, infelizmente, prejudicando demais a nossa chapa, e nós, seguramente, por conta disso, não ganhamos as eleições, né? Nós tivemos 45% dos votos, uma quantidade muito expressiva, levando em consideração as circunstâncias. E nós pudemos acompanhar, todos nós, a quantidade enorme de mentiras que foram veiculadas a respeito do Haddad, da nossa queridíssima candidata vice, a deputada Manuela, que agora, se Deus quiser, vai ser prefeita com apoio do PT, né, de Porto Alegre, tem todas as condições para isso. Se nós não tivéssemos sofrido a quantidade enorme de injúrias, de difamações, de mentiras criminosas que foram inventadas contra a nossa chapa e contra o nosso projeto, provavelmente nós teríamos subido a rampa e estaríamos enfrentando o vírus, essa pandemia, com muito mais dignidade. Os brasileiros estariam sofrendo menos, sentiriam mais fortemente a presença do Estado, dos programas sociais que marcaram, e marcaram muito bem os nossos governos. Não há a menor dúvida quanto a isso. Foram 2, portanto, os crimes, né? Foram 2 os delitos. Mas veja, me preocupa muito essa postura, né, do ministro Edson Fachin, com absoluta franqueza. Ele tem que submeter essa decisão, evidentemente, ao plenário, onde ele vai conseguir fazer um debate, digamos, mais aprofundado. Agora, se há mensagens criminosas, se há, eventualmente, de forma deliberada, uma organização atuando com determinado e específico fim, né, de fraudar as eleições, de comprometer a democracia, a rigidez das instituições, ele tem a obrigação de determinar que o WhatsApp quebre, enfim, o sigilo. Ninguém está, digamos, blindado, né, de situações como essa. Veja o governador do Rio, teve o seu celular apreendido agora, recentemente, né, numa operação dessa semana, feita pela Polícia Federal, para investigar, né, eventuais desvios na área da saúde, por conta dessa situação de enfrentamento da pandemia. Então, acreditar que tal ou qual autoridade, que tal ou qual grupo político está blindado ou está imune a qualquer tipo de investigação, cá entre nós é muito mais do que inocência, talvez seja mero oportunismo, né? E eu jamais vou me fiar nesse tipo de tese e vou combater com bastante veemência, aliás, como é característico no campo em que eu, a Margarete e outros colegas, né, estamos localizados, que é o campo da defesa da democracia e das instituições democráticas, né? As fake news precisam, de fato, ser regulamentadas, interferem de forma decisiva no processo eleitoral. Infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições passadas, acompanhou quase que de camarote, tomou uma decisão de, digamos, interferir muito pouco no processo, lamentável, lamentável. Se o tribunal tivesse tido a responsabilidade, a dimensão da responsabilidade que ele carrega sobre os ombros, provavelmente ele teria interferido nessas últimas eleições e a gente não estaria vivendo os tristes dias que nós estamos vivendo sob a liderança desse verme que está instalado aí na presidência da República, né? Então, acho que foi muito infeliz essa decisão do ministro Edson Fachin. Acho que estou no meu tempo. Margarete, eu queria perguntar para você, seguindo essa linha, na sua opinião, falta legislação para punir fake news no Brasil, né, ou a produção de notícias falsas, vamos dizer assim? Porque a gente sabe que, por exemplo, em outros países existe punição com multa alta. Aqui agora, nos períodos de pandemia, alguns estados têm tomado a iniciativa de propor essas legislações que costumam ser vistas assim com muita ressalva, em função de poderem ser uma forma de ser usada como uma forma de censura. Qual é a sua opinião? Sim, acho que falta. Eu acho que o assunto é novo, né? As tecnologias, elas avançam de modo muito rápido e realmente o assunto é novo, mas não tão recente, né? Nós assistimos aí as fake news manipulando eleições, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em vários países do mundo já, e não só isso, né? A própria pandemia nos mostrou também o quanto a fake news desinforma
o quanto as fake news têm o poder de manipular as pessoas e de maneira criminosa mesmo. Então, eu acho que falta, sim, legislação para regulamentar isso, não só no campo eleitoral, mas em várias outras, de maneira geral, eu acho que as fake news têm que ser regulamentadas. Importante dizer aqui também, até para desmistificar aí, de novo, né, a fala do presidente da República, que tem repetido isso o tempo todo, né, fake news não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é outra coisa. Liberdade de expressão é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, elas se dão à mão. Só que fake news propagada por meios virtuais, principalmente, que atingem inúmeras pessoas, muitas vezes, e aliás, na maior parte das vezes, o modus operandi é por meio de robôs, né? Então, não são pessoas que estão ali por trás do computador, alguém fabrica notícia, isso é disseminado assim como pólvora, né? E essas notícias chegam na casa das pessoas de maneira invasivas, porque chegam através do celular, enfim, né? Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito que as pessoas têm de se manifestarem de acordo com aquilo que ela pensa, né? Isso é liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. A liberdade de expressão, ela implica em responsabilidade. Então, usar da liberdade de expressão, por exemplo, para praticar racismo, é crime. Isso não é liberdade de expressão, né? Porque há aí um direito protegido por meio da lei também, aí no caso do racismo, da própria Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão, ela, embora seja uma garantia constitucional, ela não é absoluta, ela implica em responsabilidade. Isso já existe hoje. Mas o modo, né, de agir da fake news, eu acho que não basta só o mecanismo que nós temos de coibir, de responsabilizar a liberdade de expressão mal empregada ou a notícia feita por meios de comunicação que provoquem calúnias, injúrias, difamação, etc. Eu acho que nós precisamos, sim, de um mecanismo de controle maior, inclusive de bloqueio de sites, de modo de impedir que essas notícias sejam propagadas, né, com a rapidez que se propagam, responsabilizando o próprio site hospedeiro, responsabilizando o WhatsApp também, porque não é só aquele que faz a fake news. Eu acho que YouTube, Facebook, as redes sociais, o WhatsApp também tem que ser responsabilizados por isso, porque eles são empresas que ganham, né, que têm lucro, que se estabelecem por meio de comunicação, então eles também têm que ser responsabilizados, assim como um jornal é responsabilizado quando uma notícia que ofenda alguém é vinculada ali. Eu acho que esses meios também de internet devem ser responsabilizados, mas tudo isso precisa ser melhor regulamentado. Então, eu acho que o Brasil tem que dar, sim, uma atenção. Acredito que não vai ser nesse governo, né, daquele que mais usa da fake news, inclusive para se estabelecer no poder, né, isso a gente tem assistido aí direto, isso não parou, isso só continua. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, principalmente nossa bancada parlamentar, de se preocupar, de se voltar à aprovação, sim, o mais rápido possível de uma lei que regulamente que coíba as fake news e regulamente também o acesso à informação nas redes sociais. Eu acho que isso tem que ser melhor aprimorado. Né? Marco Aurélio, eu quero ouvir também a sua opinião. Obrigado, Margarete, desculpa. Eu quero ouvir também a sua opinião, Marco Aurélio, sobre essa questão. Mas eu queria acrescentar, para a gente poder adiantar aqui e falar de tudo que a gente tem para falar, um outro ponto, mas sobre a mesma questão, assim, o Jair Bolsonaro e o povo dele lá, eles subvertem, eles distorcem muito alguns conceitos. Eu acho que cabe também nessa discussão que a Margarete inaugurou aqui para a gente. Democracia, Estado de Direito, liberdade de expressão, enfim, né, eu acho que isso é algo notável, que precisa ser apontado para a sociedade. Ele mente, basicamente. Sem dúvida nenhuma, né? De forma absolutamente calculada. Não tem qualquer tipo de, digamos, falta de malícia nesse processo, né? Como eu disse e reitero,
ele cria uma crise para resolver a outra, né? Essa é a verdade. Isso ele faz cá entre nós com bastante habilidade, por sinal. Ele tira a atenção de determinados específicos assuntos, criando outras polêmicas, né? De forma artificial, de forma fria, enfim. Isso a gente não pode deixar de reconhecer. Tem até uma certa habilidade nesse processo, né? Naquela altura, quando a reunião, enfim, a fatídica reunião foi revelada, né, para toda a população brasileira e para o mundo, aconteceu, o Brasil já chorava quase 3 mil mortos, né? E, infelizmente, a questão do combate à pandemia não foi colocada no centro do debate. Muito ao contrário, nós vimos o ministro, enfim, da Fazenda dizendo que enquanto o povo se distrai, eu coloco uma granada no bolso do sujeito e saio correndo. É realmente vergonhoso. Ele estava se referindo a funcionários públicos que ele trata como se fossem bandidos, inclusive, cá entre nós, funcionários que foram muito valorizados nos governos Lula, em especial, também no primeiro governo Dilma, mas em especial nos governos Lula, né, de saudosa memória. Enfim, agora o Bolsonaro realmente calcula de forma muito cirúrgica, como eu estava dizendo, e eu não vejo nenhuma inocência nisso, não. Então, a confusão desses conceitos, eu não sei até que ponto é ignorância, com toda franqueza. Tratar o sujeito como louco ou ignorante talvez dar um refúgio para a maldade, para a perversidade com a qual ele governa o país. Infelizmente, nós estamos diante de um genocida, que tem que ser tratado dessa forma. Ele sabe muito bem qual é o projeto que ele quer implementar para o país. É um projeto de desmatamento absurdamente escalonado, um desmatamento que, inclusive, salvo melhor juízo, atingiu agora, na semana passada, índices que envergonham o país diante do mundo. São os maiores dos últimos mais de 10 anos, né? Realmente é uma situação bastante delicada. Está tentando implementar uma agenda de retrocessos ainda maiores na esfera trabalhista, tentando passar, inclusive no presente momento, várias medidas provisórias, e a bancada de oposição está tentando resistir. Então, não vejo nada como, enfim, fruto de inocência ou ignorância, não. É fruto de cálculo, de muita frieza, de perversidade. Nós temos que enfrentar o Bolsonaro tendo essa exata dimensão de quem é esse monstro, enfim, que está instalado na presidência da República. Você falou sobre fake news, Pedro. Importante destacar o trabalho da nossa bancada de deputados federais, que é uma bancada muito combativa. A deputada Bonavides, o deputado Rui Falcão, enfim, tomaram uma medida agora muito interessante. Espero que o ministro Alexandre de Moraes tenha a inteligência e a sensibilidade para compreender. Pediram compartilhamento de informações. Se, eventualmente, essa CPI conseguir mostrar que existe um braço empresarial irrigando de recursos privados com objetivos escusos, esse braço político que, infelizmente, se instalou no país, provavelmente nós vamos ter a cassação da chapa, que cá entre nós seria algo que nos atenderia melhor, porque aí é fora Bolsonaro, fora Mourão e fora essas políticas todas perversas que eles estão tentando colocar na agenda do país, né? Então, não podemos perder essa dimensão. Nós temos, salvo melhor juízo, Margarete, 6 ações no Tribunal Superior Eleitoral, cada uma delas aptas, enfim, a produzir o resultado de afastamento do presidente da República e do seu vice Mourão. Seria realmente fantástico que o tribunal, considerando a urgência, né, dessa medida, pautasse essa matéria. Aliás, como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso, chegou a dizer numa entrevista pública que deu quando tomou posse, né? Espero que isso aconteça, né? Nós temos algumas formas de afastamento do presidente. O impeachment é uma, né? A outra forma seria, eventualmente, a cassação da chapa. E temos outras também que, no decorrer desse debate, se for o caso, a gente vai ter condições, inclusive, de anunciar, né? Mas, enfim, ficando no meu tempo. Tá bom, não, tá certo. Foi cravado aqui, ó. Não completou os 4 minutos, mas tá ótimo. É bom que dá tempo da gente falar mais. Bom, eu queria que a Margarete também falasse sobre esses conceitos distorcidos do Bolsonaro, como democracia. Eu acho que, enfim, né, quando o Bolsonaro fala em democracia, é um crime sempre, quase. Hoje até teve um tweet que ele fala, acho que democracia, liberdade de expressão e eu acho que ele fala de ampla defesa, alguma coisa. Eu falei, gente, isso na boca dele, né? Lava a boca. Minha avó falava, lava a boca para falar disso, menino. Você não pode falar disso, logo ele, né? E a democracia dele, né? Eu acho que é bem isso, Pedro e Marco. Quando ele fala e ele distorce esses conceitos, ele, na verdade, ele está criando um novo conceito, né? Vamos aqui sermos francos, né? Que ele está falando primeiro para o gado dele, que é os 30%,
que de algum modo o mantém no poder, né, que está lá, que propaga tudo isso, que ajuda a propagar as próprias fake news, que vai lá para Paulista ou para Brasília, nos domingos, a gente fala que é meia dúzia, mas é uma meia dúzia que faz um barulho, porque os outros 70% não estão lá, mostrando que estão discordando disso. Então, é um jeito dele se manter no poder. E ele, falseando a verdade, ele cria dúvidas o tempo todo, né? As pessoas não necessariamente conseguem se informar sempre o que é a liberdade de expressão, o que é a liberdade de imprensa, o que é a democracia, o que é direito à ampla defesa. Então, ele acaba distorcendo. Ontem mesmo, né? Ontem, já nem sei se é ontem ou se é hoje, né? A pandemia deixa a gente meio sem senso de tempo. Quando ele fala da reunião do Ministério, né? Como disse o Marco, a fatídica reunião do Ministério, e eu completo fatídica e vergonhosa reunião do Ministério, ele colocou, mas como? Isso é secreto. Eu coloquei como sigilo. O Supremo praticou uma ilegalidade, o Supremo foi abusivo. Ele fala até em aplicar a lei de abuso de autoridade ao Supremo ali. Então, ele deturpou o que é uma reunião de ministério, o que é um sigilo declarado, o que é realmente incumbência do Supremo ou não. Sigilos, eles são também rompidos, né? Senão, um sigilo telefônico, por exemplo, num processo, não aconteceria nunca. Quando? O sigilo é a regra, a exceção é romper o sigilo, seja do que for. Mas como se faz isso? Por meios judiciais, que foi o que o Supremo fez. O Supremo é um órgão do Poder Judiciário. E mais do que isso, dentro de um devido processo legal, com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório, coisas que eles nunca defenderam, né? E que agora ele se apropria, ele quer o devido processo legal, que eu acho que é legítimo. Eu sou a primeira, e eu tenho certeza que o Marco também, a defender o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, seja para quem for, inclusive para o Bolsonaro, para o Inter, né, inverno lá, né, esse nome dela é ótimo, né, para todos eles que nunca defenderam isso. Só que isso não significa que defender democracia, contraditório, ampla defesa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sigilo, seja defender impunidade. É outra coisa. Sendo pelo mecanismo legal que nós temos, da Constituição, das leis, de apuração de crime e de responsabilidade, né? Eu falo crime e responsabilidade porque nós temos aí, a gente pode depois conversar sobre isso, sobre responsabilidades funcionais. Nós temos aí vários crimes de improbidade administrativa, fatos que configuram improbidade administrativa, que o presidente da República e os ministros também praticaram. Então, além do crime de responsabilidade, do crime comum, nós temos aí atos que configuram improbidade administrativa e que também merece apuração, mas tudo dentro do processo legal, que é o que o Supremo instaurou, né? Então, voltando aí à sua pergunta, eu acho que ele deturpa, assim, a realidade propositadamente, como bem disse o Marco Aurélio, mas para falar para os seus 30% e tentar aí criar uma nova verdade. E aí eu penso que nosso papel como sociedade é esclarecer, é dizer, essa não é a verdade. Não é, a democracia não é isso, ampla defesa não é isso, liberdade não é isso. E depois, Pedro, eu vou passar a palavra agora para o Marco Aurélio, mas depois eu quero comentar um pouco a respeito da reunião ministerial e se é sigilo, se houve ilegalidade ou não, porque eu acho isso bem importante falar aí, principalmente sobre o aspecto de agente público dos agentes públicos que estavam ali sentados. Eu acho que a gente não pode tirar isso de mente, né? Que eram agentes públicos numa reunião oficial que estavam ali sentados fazendo aquela barbaridade toda. Isso eu gostaria muito de falar antes de terminar. Vamos falar porque justamente a reunião é o nosso próximo assunto. Eu vou começar pelo ministro da Educação, que não tem educação, o Weintraub, né? Ele escreve errado, enfim, não sabe se portar. Ele falou ali que por ele prenderia os vagabundos do STF, usou esse termo. Ele pode sofrer sanções. Eu vi também que o ministro da Justiça entrou com habeas corpus para tentar evitar que ele fosse depor, enfim, para evitar que ele fosse preso. Cabe
esse é o papel do ministro da Justiça ou seria da Advocacia Geral da União, Marco Aurélio? Bom, muito importante a sua pergunta. Na verdade, nesse caso específico, com franqueza, acho que nem da Advocacia Geral da União seria o papel de defender um ministro frente a uma acusação que atenta contra as instituições e contra figuras que são super importantes para a manutenção não só do Estado de Direito, mas da democracia propriamente dita no país, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. O ministro da Justiça, cá entre nós, foi muito ousado, né? Nós bem sabemos que ele, na verdade, como ministro da Justiça, tem pedido de advogar e jamais poderia, como cidadão, né, apresentar um HC para tal ou qual ministro diante de um tribunal superior, né? Ainda mais dramático, fazendo isso como ministro da Justiça, né? Ele faz questão de se identificar como ministro da Justiça, se apresentou dessa forma, e quanto a isso, eu acho que não tem nem polêmica, a Margarete vai poder dizer, mas eu não vi na comunidade jurídica quem sustentasse que ele, porventura, poderia, eventualmente, avocar um direito de advogar em qualquer que fosse esfera para tal ou qual ministro. Realmente há um impedimento de natureza formal e haveria também, cá entre nós, um impedimento de natureza, digamos, moral, né? Ministro da Justiça defender o ministro da Educação numa ofensa clara a um poder, que mais do que ofensa a um ministro, aquela ofensa proferida por esse desqualificado é a ofensa a um poder, a uma instituição secular que tem um papel fundamental, né, na estrutura do Estado de Direito brasileiro. Não há a menor dúvida disso. É realmente vergonhosa essa iniciativa do ministro da Justiça. Portanto, ele está atuando de forma absolutamente ilegal, na minha avaliação, talvez vai receber, inclusive, uma resposta pedagógica. Espero que o Supremo tenha a coragem de dar a resposta que o ministro da Justiça merece e, evidentemente, da Educação também. Agora, não me surpreende que esse governo tenha um ministro da Educação desqualificado como é esse que está ocupando, e mal ocupando, um cargo tão prestigiado, né, e tão honroso em qualquer país do mundo, né? Nós já tivemos nesse cargo Tarso Genro, nós já tivemos, enfim, o nosso ex-ministro Fernando Haddad, que, junto com o presidente Lula, liderou uma revolução na educação, com o ProUni e com tantos outros programas, né? Inclusive programas de ensino superior, né? Programas que levaram centenas, milhares de brasileiros a fazer cursos fora do país, inclusive Ciências Sem Fronteiras. A gente ficaria aqui mais um programa, pelo menos, só para falar dos sucessos do Ministério, enfim, da Educação sob a gestão do Fernando Haddad, o que o habilitou, inclusive, a substituir o presidente Lula nas últimas eleições. Mas é realmente um governo muito errático, né? Não acho que é por acaso que o Bolsonaro instalou esse sujeito num ministério importante como esse. Talvez ele tenha alinhamento pleno, né? É um detalhe o sujeito falar mal o português, né? Isso acaba sendo um detalhe frente a tamanhos absurdos que ele está tentando implementar numa pasta que é uma pasta estratégica para qualquer governo, né? Sobretudo num país que tem tantas mazelas ainda para resolver nessa área em especial. Então, respondendo objetivamente, o ministro da Justiça atua de forma absolutamente ilegal e irregular, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista moral. E olha que é difícil a gente fazer uma discussão que envolva moral, porque, afinal de contas, isso, de certa forma, acaba levando a gente a debater princípios e valores que são bastante subjetivos, né? Para tais ou quais agrupamentos políticos, para tais ou quais pessoas. Mas, nesse caso, eu acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso, de forma absolutamente ilegal e imoral, né? Espero que ele receba, digamos, uma reprimenda pedagógica por isso. Você fez essa pergunta, se ao meu juízo, tinha... Não, foi isso mesmo, se ele poderia ser perguntado, mas eu acho que você respondeu. Sem dúvida. E você falou sobre a AGU. Eu tenho dúvida até se a AGU poderia atuar para ele. Num flagrante atentado contra as instituições, eu entendo que a AGU não poderia, em hipótese nenhuma, fazer qualquer tipo de advocacia, para qualquer que seja o ministro, né? Aliás, em circunstâncias normais, esse seria até motivo para demissão desse ministro, né? E mais um detalhe, já estou completando meu tempo, que me chamou a atenção, né? O paladino da ética e da moral, o ministro Sérgio Moro, assistiu quieto, acantonado, aquietado, né? Ficou realmente rebaixado, talvez ainda aguardando a vaga prometida para o Supremo Tribunal Federal, ou quem sabe ainda aquela pensão misteriosa, mas quietinho no fundo da sala, ouvindo esses absurdos e não soltou a única palavra sequer. Realmente vergonhoso. Olha, foi um dia para a gente esquecer, definitivamente para a gente esquecer. Como eu disse, um dia em que o país já contabilizava 3 mil mortos, lamentável. Exatamente. Bom, Margarete, você introduziu na última fala a questão de se a reunião seria sigilosa, se poderia ter sido tornada pública. Então, por favor,
Fale sobre isso porque o Jair Bolsonaro e os filhos dele, enfim, o povo lá da direita, está tentando usar contra o ministro Celso de Mello o argumento de abuso de poder, enfim. Deixa eu complementar com relação ao habeas corpus, só uma complementação que eu acho bem importante. Eu não acho também que é papel da AGU, Marco. A advocacia pública, né, que é a advocacia exercida pela AGU, que é a defesa dos agentes públicos, né, no caso da AGU, e principalmente a defesa da União, né? A AGU, como advocacia pública, ela tem aí como principal, né, atribuição a defesa de alguns princípios administrativos, que é o princípio da moralidade, o princípio de da publicidade, todos os princípios administrativos que eu acho que foram violados extremamente por esse governo, e principalmente pela pessoa que está sendo convocada para depor lá nesse inquérito policial. Então, eu não acho que a AGU poderia entrar com esse habeas corpus. Uma coisa que é importante dizer, principalmente para quem está nos assistindo, e que foi muito falado, mas qualquer do povo não pode entrar com habeas corpus? Sim, qualquer do povo pode entrar com habeas corpus. Inclusive, o ministro da Justiça poderia, ele como cidadão até poderia, né? Porque qualquer do povo, inclusive o próprio réu, inclusive o próprio ministro da Educação poderia entrar com habeas corpus, se tivesse a liberdade de locomoção ameaçada ou restringida, que também não é o caso, né? Vamos combinar, não há nenhuma ameaça à liberdade de locomoção, né? Restrito ele não está, tanto que ele está exercendo o cargo de ministro da Educação, infelizmente, né? E não tem nenhuma ameaça, ele foi convocado simplesmente para depor, num inquérito policial, só isso, mais nada. Mas, além de não ter ameaça à liberdade de locomoção, o outro ponto é se o ministro da Justiça poderia ter entrado em nome próprio para defender, né, o direito à liberdade alheio, que é do ministro da Educação. Pela regra, né, instituída pela Constituição, pelo processo penal, ele poderia, como qualquer do povo. Mas seria ético e moral isso? E moral aí, Marco, eu não acho que é só moral no sentido filosófico da moral, da moralidade administrativa. Eu acho que não há o requisito da moralidade administrativa em um ministro de Estado entrar com habeas corpus para impedir que outro ministro, para pretender impedir que outro ministro deponha no inquérito policial. Isso é absolutamente imoral, fere o princípio da moralidade da administração pública. E como disse o Marcos, se olharmos a petição inicial desse habeas corpus, ele não coloca lá nome, RG, casado, etc. Ele coloca o nome dele, ministro da Justiça. Ele está deixando bem claro que quem está impetrando o remédio constitucional não é o André, é o ministro da Justiça. E isso é para pressionar o Supremo. Isso é para fazer uma pressão política no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o recado dado, né? Já vai meu tempo acabar já, e eu nem falei do que eu ia falar, né? Mas eu acho bem importante dizer isso. Não é papel da advocacia pública manter a imoralidade administrativa, que é o caso. Segundo, é papel da advocacia pública, sim, combater imoralidades. Portanto, esclarecer fatos, que é o que objetiva esse inquérito policial. A AGU, na verdade, tem interesse em esclarecer esse fato, principalmente porque a AGU pode entrar, inclusive, com ação de improbidade administrativa contra os agentes públicos, né? E terceiro, ali quem entrou com esse habeas corpus não foi o cidadão, foi o ministro da Justiça. E determinado, segundo já se falou hoje, né, nos veículos de comunicação, determinado na reunião de ministério ontem pelo próprio presidente da República. A ideia, segundo foi noticiado na Globo News hoje, né, hoje à tarde, era que todos os ministros assinassem esse habeas corpus, não só o ministro da Justiça. Logo, o intuito não é garantir liberdade de locomoção mesmo, porque não tem ameaça à liberdade de locomoção de ninguém, mas sim pressionar o Supremo politicamente a se submeter à presidência da República, o que é gravíssimo.
o que, mais uma vez, ofende a independência de poderes. Eu não vou queimar meu tempo, eu falo depois da reunião, sobre a reunião, né, só para não entrar aí no tempo do Marco Aurélio, tá bom? E respeitando, não, que eu não estou respeitando nada de tempo aqui, Marco, me desculpa. Fica tranquila que a conversa é liberada. Eu só estou desobedecendo aqui. É isso. Imagina, que isso. Pedro, só fazer um registro rápido, na verdade, eu concordo plenamente com a Margarete na tese que ela desenvolveu a respeito da moralidade, né? Tirando de aspecto filosófico, que cá entre nós até caberia para essa discussão, no aspecto jurídico há também um desrespeito claro a esse comando, né? De respeito inequívoco que o administrador tem que observar esse princípio, que é muito caro para a administração pública, que é o princípio da moralidade. Então, tenho concordância plena com essa construção. Apenas quero aqui, mais uma vez, registrar que, no caso específico, o ministro da Justiça está impedido de advogar. Não seria conveniente, não seria oportuno que ele advogasse em circunstâncias normais. Essa não é uma circunstância normal. É um recado claro que eles pretendem dar. A Margarete expôs aqui com brilhantismo, eu não vou me estender em relação a isso. Nesta circunstância, seria imoral do ponto de vista filosófico, seria imoral do ponto de vista jurídico, mas ainda assim seria, digamos, do ponto de vista prático, um atentado claro, um impedimento que ele tem como ministro da Justiça. Ele não pode advogar. Existem impedimentos, enfim, que determinadas e específicas funções públicas nos culpem na sua atividade profissional, na atividade profissional que você, enfim, abraçou. Por exemplo, o nosso prefeito, Fernando Haddad, quando ele foi prefeito, ele teve na carteirinha dele da OAB registrado 2 impedimentos. Eu sei bem, porque inclusive tive a alegria depois, para tentar, né, habilitá-lo como advogado do presidente Lula, de resgatar a carteirinha da ordem. Tinham 2 impedimentos, não podia advogar contra a administração pública municipal, em causas, enfim, judiciais ou administrativas. A questão é bastante clara, e essa regra vale também para o ministro da Justiça, né? O nosso estatuto da OAB em relação a isso é cristalino, né? Não há nenhuma dúvida, a interpretação meramente literal, Camarão. Eu sei que eu já me estendi no outro bloco e a gente está no final. Fica à vontade, eu acho que você pode já introduzir aí a discussão, aproveitar o restante do tempo, introduzir a discussão sobre a questão de se o Celso de Mello entrou na lei de abuso de autoridade ao na pública ao vivo da reunião ou não. Em hipótese nenhuma, né? Novamente, nós temos os chamados garantistas de ocasião, né? Aqueles que se movimentam apenas e tão somente quando tem algum interesse, digamos, oculto, né? Talvez inconfessável, né? Que não queira apresentar para a sociedade. Esses garantistas não se manifestaram quando, por exemplo, o ministro Sérgio Moro divulgou ligações telefônicas da então presidenta Dilma com o presidente Lula, que ela pretendia convidar, enfim, né, para ocupar o Ministério da Casa Civil. Se o presidente Lula integrasse aquela equipe, como o craque que é, provavelmente nós teríamos outro destino como país, né? Talvez a presidenta Dilma não tivesse sido empichada, né? Seguramente ele ocuparia muito bem esse papel, que é um papel estratégico em qualquer governo. Naquela altura, o ministro Sérgio Moro, então juiz, enfim, não só divulgou cometendo um crime absolutamente inequívoco, como divulgou manipulando, cometeu ainda um outro crime, né? Ele induziu em erro o ministro Gilmar Mendes, que inclusive já se manifestou a respeito disso, né? Criando a ideia de que o presidente Lula pretendia, com essa nomeação, obstruir a justiça. Nós todos sabíamos o quanto todos os agentes políticos estavam tentando convencer o presidente Lula a assumir aquele cargo, aquela função, num momento muito difícil do governo, né? Não é uma tarefa que ele queria assumir para tal ou qual fim, né? No caso específico, não há segredo de Estado, não há qualquer tipo, entre aspas, né, de armadilha colocada, uma gravação clandestina, não autorizada, não há absolutamente nada. É uma reunião presidencial que foi gravada pela própria Presidência da República, que foi apresentada pela Presidência da República para instruir o inquérito. Então, para a elucidação dos fatos, como não tem segredo de Estado, não tem absolutamente nada, é super importante, atendendo ao princípio da transparência, entre outros, que regem a nossa administração pública e devem reger num Estado, né, democrático de direito, natural que ele tenha, digamos, liberado o acesso. Aliás, recorrentemente é o que aconteceu na Lava Jato em situações muito mais delicadas, em relação a temas que eram particulares, que não diziam respeito em absoluto a qualquer, digamos, aspecto importante de tal ou qual processo. Então, me preocupa esses garantistas de ocasião, né? Infelizmente, o Brasil está cheio, né, desse tipo de situação. Agiu muito bem o ministro Celso de Mello.
ouvir a opinião da Margarete também, só queria acrescentar o seguinte: antes de vir com essa argumentação acusando o Celso de Mello, o próprio presidente tinha dito que por ele tudo bem se fosse disponibilizada a reunião inteira, e agora ele mudou, né? Margarete, por favor. Tudo bem, só que a AGU foi contra desde o começo, né? Então, tudo bem em termos, né? Ele fala, mas não faz. E eu acho que até está no papel ali institucional mesmo, né? Defender ali o que seria o interesse ali, embora eu não acho que seria interesse da União, repito, né? A União ali, eu acho que tem interesse em desvendar ali todas as ilegalidades praticadas. Não é sigiloso, não há nenhum abuso de autoridade, mesmo se tivesse algum sigilo, como eu disse já na outra fala, esse sigilo, ele foi rompido judicialmente, por meio de um devido processo legal, nada do que foi dito ali era do âmbito particular, tudo que foi dito ali é de interesse público, né, é bem importante dizer, tratava-se de uma reunião oficial, reunião dentro da presidência da República, portanto, dentro de um setor público, com agentes públicos, ministros e presidente, tratando de assuntos que dizem respeito à nação. Isto é, dizem respeito a todos nós. Portanto, não tem nada de sigiloso ali que justificasse, né? Por exemplo, ninguém estava tratando ali de segurança nacional, muito pelo contrário, né? Aliás, assuntos bem complicados. Além da avalanche de palavrões, que não cabe a um agente público falar, vamos ser bem sinceros aqui, aquilo não é postura de agentes públicos, aquilo não é postura de pessoas que recebem do erário público para exercer sua profissão, para exercer sua função, né? Aquele monte de palavrão, assuntos comezinhos, apologias a crimes, desde apologia a assassinar prefeitos, governadores, até o Guedes se referir a um nazista para justificar um pacote econômico, quer dizer, N coisas ali, né? População indígena quer que se exploda, né? Disse o nosso ministro da deseducação, ou da falta de educação, né? Então, assim, tudo ali, sob o meu ponto de vista, já se justificaria para se romper qualquer sigilo, porque tudo que foi dito ali fere o interesse público, fere a moralidade pública, fere tantos outros princípios tão caros à administração. Então, tudo que foi dito numa sessão oficial, gravada oficialmente, por agentes públicos, onde está a justificativa para um sigilo? Os nossos atos dentro da administração pública, eu sou procuradora do Estado, eu falo isso porque é a minha prática cotidiana, né, diária, nossos atos são atos dos quais nós temos o dever de prestar satisfação à sociedade que, né, paga seus impostos e via transversa, paga nossos salários. Idem, e com mais razão ainda, dos agentes públicos eleitos e nomeados em cargo em comissão. Esses, sim, devem satisfação à sociedade dos atos que estão praticando, principalmente alguém que foi eleito, né, por um processo eleitoral, e ele deve satisfação não só à sociedade, mas também àqueles que os elegeram, né, elegeu o presidente, mas que nomeou aí os demais agentes públicos. Então, não há justificativa para o sigilo, como disse o Marco Aurélio, bem contrário a outros rompimentos de sigilo que nós assistimos na história recente do país, que, por exemplo, divulgou uma conversa da dona Marisa, vamos lembrar, né, gente? Da dona Marisa com seu filho, conversa estritamente particular, que em nada tinha de interesse público naquela conversa. Ali, sim, foi um rompimento de sigilo criminoso, abuso de autoridade, divulgado em rede nacional pelo Jornal Nacional, né? Bem diferente de uma reunião ministerial, com participação de agentes públicos, discutindo assuntos de interesse da nação. Essa reunião tinha que ser pública. Não é que não deveria depender nem do sigilo do Supremo, como tantas outras reuniões, né, dentro dos órgãos públicos, são públicas, né? Então, assim, se alguma transparência que tanto esse governo, né, pregou
lá na eleição, e que a gente sabe que era tudo balela, tudo mentira, né? Se alguma transparência, ele não deveria se importar com isso. Ele só se importou porque ali tinham atos criminosos, né, que todos nós assistimos, ao assistirmos a reunião ministerial. Só para concluir, e terminando aqui, eu quero dizer que todos nós, servidores públicos, né, que somos agentes públicos também, mas todos nós servidores públicos, nós temos que obedecer a alguns princípios da administração pública, e o principal, além da moralidade, que eu já falei, da publicidade, de tantos outros, é o princípio da legalidade nos nossos atos. Qualquer agente público, e eu não sei quem me assiste aqui, é servidor público, sabe que se infringe qualquer lei, qualquer norma, vai ter um procedimento disciplinar para responder, além de responder, né, em outras instâncias, como criminal, cível, e por improbidade e tudo mais. E a administração pública é implacável com relação aos servidores públicos. E o exemplo que o nosso presidente deu foi de desserviço, de imoralidade, de infringência a todos os princípios que devem reger a administração pública. Então, na contramão do bom serviço público que todos nós, servidores, prestamos, e aí nós temos visto o exemplo aí dos nossos servidores da saúde, que tem dado um show de dedicação à administração pública, um show de dedicação ao serviço à população brasileira, o Bolsonaro e seus ministros fizeram exatamente o contrário naquela reunião. Então, sigilo rompido legalmente e corretamente, de modo que a gente pôde ver o que está acontecendo por trás das câmeras, em portas fechadas, o que estão fazendo do nosso país, né? Uma vergonha. Obrigado, Margarete. Eu só queria fazer uma última pergunta, antes das considerações finais, sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o que ele falou ali naquela reunião. Vamos passar boiada, vamos aproveitar, porque, enfim, isso aí teve muita repercussão no mundo inteiro. Até eu li agora há pouco, o Hamilton Mourão tirou o Ricardo Salles do Fundo Amazônia, em função desse ocorrido. Então, eu queria ouvir de vocês como é que fica a situação do Ricardo Salles, se há possibilidade de penalização, enfim, medidas legais. Marco Aurélio. Bom, primeira coisa, uma pergunta muito oportuna. A primeira coisa, ele tinha, o presidente da nação, né, se tivesse em circunstâncias normais de temperatura e pressão, tinha que afastar um maluco como esse, né? É como você colocar uma raposa para cuidar de um galinheiro, né? Nós sabemos muito bem qual é o objetivo do Salles, né? Com o pretexto de desburocratizar, ele está desmatando, né? Infelizmente, atendendo a interesses de grileiros, de grupos, inclusive, econômicos, que estão se formando com objetivos que não são exatamente muito nobres, né? A fala dele é reveladora. Veja, ele age com desvio de poder ou finalidade, né? Ele está no Ministério do Meio Ambiente, entre outras coisas, para cuidar, né, do nosso genoma, para evitar que a devastação, enfim, atinja números alarmantes. Ele deveria ocupar essa nobre função com objetivos, enfim, igualmente nobres, né? E ao revelar as suas reais intenções, ele revela também um desvio de poder e de finalidade no qual ele incorre e que poderia ser justificativa para o afastamento dele imediato do cargo. É realmente lamentável. Isso nos envergonha, enfim, no Brasil, mas também no mundo, né? Eu nunca vi uma situação como essa. Digamos, ele está confessando o cometimento de um crime, né? Geralmente as pessoas tentam esconder embaixo do tapete, né, os objetivos reais para ocupar tais ou quais funções quando não tem espírito público, né? Ele está confessando, né? Pessoas costumam dizer que não tem prova fácil, né, em crimes de corrupção ou afins, mas, na verdade, em regra, é muito difícil você encontrar alguém que cometa determinado tipo de delito de forma deliberada, confessando reais e criminosos objetivos da forma como ele fez, né? Então, ele tem que ser afastado imediatamente. Mas, reitero, Pedro, eu acho que isso revela esse, digamos, governo nefasto que se instalou na presidência da República de forma criminosa, indevida, com a colaboração não só da indústria de fake news, cujo braço empresarial também precisa ser investigado e foi fortemente atingido, por isso a reação agora nessa última operação feita pela Polícia Federal, por conta do inquérito conduzido, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, e além, evidentemente, né, da indústria da fake news, o favorecimento que esse grupo recebeu mais uma vez do então juiz Sérgio Moro, que ocupou o cargo de ministro da Justiça nesse governo que ele ajudou a se instalar, enfim, na nossa República, né? Então, nós não podemos esquecer essas duas dimensões, né?
Infelizmente, nós estamos vivendo tempos realmente muito tristes, em que pese o fato do governo estar criando uma crise, reitero, para resolver outra, os objetivos inconfessáveis dessa turma que se instalou no poder, né, do nosso país estão cada vez mais nítidos, né? Nós sabemos muito bem o que a Damares quer fazer, é implementar uma agenda de costumes do país, que é um retrocesso, né? Então, 50 anos em 5, né? Já se falou alguém, no caso dela, 5 anos, nós vamos voltar 50, né? Pelo amor de Deus, ou mais, né? Ou mais. Isso envergonha muito. A mesma coisa no Ministério do Meio Ambiente e a mesma coisa nas outras pastas, né? Fica difícil você enxergar uma figura que possa receber pelo menos nosso respeito. A divergência com o projeto político que essa figura titulariza, nós temos, porque nós estamos no campo democrático, no campo progressista. Mas mesmo assim elas poderiam ser, pelo menos, ao menos, digamos, dignas do nosso respeito. Infelizmente, ao que parece, o ministro da Justiça, que na comunidade jurídica recebia até certo reconhecimento, está caminhando para seguir a regra desse desgoverno, né? É muito triste o momento pelo qual passa o nosso país, enfim. É o governo do terraplanismo, é terraplanismo sanitário, terraplanismo judiciário, terraplanismo, eles vão nessa linha. Mas comentar o ministro do Meio Ambiente também? Bom, é lamentável, principalmente. Oi? Não, se você não quiser, a gente segue para as considerações finais. Não, eu só iria comentar o reflexo que isso teve internacionalmente, né? Nós estamos aí voltando à economia, né? Num momento em que nós deveríamos estar preocupados em fazer um projeto de crescimento econômico, de resgate da economia. Todo noticiário internacional refletiu o que está por vir, né? O Brasil hoje ele foi rebaixado internacionalmente, vários países já tinham restrições com relação ao Brasil por causa da forma como estava conduzindo a Amazônia, já há sinais de que vão endurecer mais, outros países já sinalizaram que também podem boicotar o Brasil no comércio internacional, quer dizer, como você começou o programa, né, Pedro? O que mais tem que acontecer, né? Então, assim, a imagem do Brasil internacionalmente está horrível, seja por causa da pandemia, né, da falta de controle do vírus, seja por causa das outras providências que o governo deixa de tomar, ou todos esses indícios de que aqui não é um país sério, não é um país democrático, não é um país que dá para acreditar, mesmo em termos de investimento, né? Então, assim, péssimo para o Brasil. Concordo com o Marco Aurélio, um presidente sério já teria demitido por muito menos, o teria exonerado por muito menos, até porque os presidentes normalmente, né, estão preocupados com como vai ficar a imagem política, mas, na verdade, o presidente Bolsonaro ele está pouco interessado em como vai ficar a imagem que ele quer, é essa mesmo, é essa a imagem que ele quer. Do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Educação, do Guedes, da Damares, essa é a imagem que ele quer. Então, a impressão que eu tenho é que ele reforça apenas a imagem que ele quer passar, agora, com uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque internacionalmente a gente só piora, e eu não sei aonde isso vai dar, né, Pedro? Como a gente começou perguntando, né? Não dá para saber onde isso vai dar. Tá certo, muito obrigado. Vamos para as considerações finais, começando pelo Marco Aurélio, por favor, fique à vontade. Pedro, eu queria mais uma vez agradecer, é realmente uma honra estar aqui com você, nessa noite fria, fazendo debate de temas realmente muito relevantes. Espero que em breve a gente possa se reencontrar, mesmo que virtualmente, né? E se tivermos sucessos, enfim, né, no combate a essa pandemia, fisicamente. E quero saudar os colegas do Grupo Prerrogativas que estão nos acompanhando, nas pessoas dos nossos coordenadores, a Gabriela Araújo, o querido Fabiano Silva, a própria Margarete, né, nos dá muita alegria de também compor o grupo, os colegas da BJD, que no dia de hoje completam 2 anos de associação, a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, que eu tive a honra também de ser sócio fundador, tenho a honra de ser sócio fundador, está completando hoje 2 anos e tem feito um trabalho incrível na luta pela democracia, e agradecer, enfim, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Esse tema realmente é relevante. Enquanto a gente ainda puder efetivamente debater temas como esse, nós estamos, enfim, né, talvez mesmo que em momentos tristes, vivendo numa democracia, né, mesmo que sob ameaça, né?
Então, espero que a gente vai ter a população brasileira, principalmente a população mais vulnerável, a população que mais sofre com esse governo genocida, esse governo irresponsável, e que tem como projeto, e a gente já sabe, né, que é a necropolítica, né, que é um projeto de morte, não é um projeto de vida, de construção de uma nação. Então, uma grande honra estar aqui. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Também quero parabenizar a BJD pelos 2 anos. É um respiro de democracia dentro do direito e um espaço muito importante que só tem grandes amigos. E um abraço também ao Prerrogativas, do qual tenho a grande honra de participar sob o comando aí do nosso querido Marco Aurélio, nosso líder, juntamente com a Gabriela e com o Fabiano, e tantas outras mentes brilhantes que defendem a democracia, defendem o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal. Ó, Prerrogativas aqui, ó. Tá? Muito obrigada e boa noite. Tá certo, muito obrigado. Ao Marco Aurélio, muito obrigado ao Margarete Pedroso. Nós vamos encerrando aqui essa conversa. É importante que todos vocês compreendam e percebam que quanto mais o Bolsonaro se afasta, quanto mais ele distorce a democracia, mais ele se afasta da Constituição e nós nos afastamos dos nossos direitos e das nossas garantias. Então, muito obrigado. Até amanhã, às 11 da manhã, aqui, que a gente vai discutir sobre o sistema de saúde e o afrouxamento da quarentena em diversos lugares. Muito obrigado, boa noite e até mais. Obrigado.